Florencio, o modelo econômico que funciona no mundo é um que consiga, pela peculiaridade, pela personalíssima institucionalidade que cada nação constrói, porque você não pode imitar a instituição de ninguém. Isso é um grande erro você imaginar que vai imitar as instituições chinesas e elas vão funcionar no Brasil. Isso não existe. Boa parte dos nossos erros estratégicos devem-se a essa imitação, essa tentativa das elites de imitar a institucionalidade europeia e norte-americana. Então, repare, eu procurei, nesse esforço que eu fiz nos Estados Unidos, eu fiquei um período em Harvard depois de alguns mandatos políticos, eu não queria fazer da política meio de vida e fui estudar. E aí eu procurei estudar o seguinte: será que existe uma premissa do êxito civilizatório por detrás das diferenças políticas, das histórias, das instituições e tal? E eu pesquisei praticamente todas as modelagens, porque elas são poucas, não são tantas não é de economia política para ver. E eu quero crer, para a discussão, que existe sim uma premissa civilizatória. Essa premissa civilizatória não interessa a retórica, não interessa o desenho institucional, desculpem, não interessa se é democracia ou regime autoritário, não é uma essencialidade. O que é que parece ser essencial? Tem, se desenvolve, não tem, não se desenvolve. 3 colunas. Primeira, já mencionei na minha provocação original, só se desenvolve nações que são capazes de elevar o nível de poupança nacional. O capital que financia progresso é aquele que você é capaz ou não é capaz de produzir em casa. Até porque, que nem os agiotas, os bancos é a mesma coisa, você só consegue dinheiro emprestado se tiver saldo médio alto. Não é assim que funciona? O gerente de banco é assim: se você tem muito dinheiro no banco, ele lembra do seu aniversário, manda cesta de Natal, etc. Se você está com cheque especial furado e liga para tentar quebrar o galho, ele diz que está em reunião, não pode atender. É assim que funciona a finança internacional. Então, só prospera. E aí o seguinte: o que é poupança nacional? É o que sobra no fim do ano entre o que a nação produz e o que a nação consome. É uma explicação simples. É igual em casa. Qual é a sua poupança? É a diferença entre o que você ganha ao longo do ano e o que você gasta. Por regra, a poupança nacional familiar brasileira é negativa. E isso tem uma expressão na nação. O Brasil, quando termina o ano, está sobrando 16,5% de cada R$100 que a gente produz, a gente só consegue poupar 16,5%. Só para vocês terem uma ideia de comparação, a China sobra R$45 de cada R$100 que ela produz. Uma coisa é você entrar o ano com R$16 para encarar o investimento futuro, outra coisa é você entrar com R$45. E o problema brasileiro, que está pontuado na pergunta do Leon Nilson, e a chave de tudo, da virada, é que desses 16,5%, a dívida brasileira, este ano, vai incorporar 9,7% do PIB de juro. Então, como é que eu tenho 16% e a minha dívida cobra de juro 16,5%? De onde é que vem o dinheiro para pagar as coisas? É simples assim. E ao contrário do que o mito neoliberal apregoa, o nível de formação bruta de capital, a poupança de uma nação, não é consequência das forças da gravidade, da loteria, do acaso, não. É consequência de arranjos institucionais que a política, e só ela, danada da política, tão satanizada, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. O que é isso na prática? O modelo tributário. Então, o modelo tributário brasileiro está chegando ao pior dos mundos. Eu estou escrevendo um ensaio novo, que é a exaustão do modelo e o preço da rendição. O que é que eu estou falando? O sistema tributário brasileiro está chegando no pior dos mundos, que é a gente com essa crise fiscal dramática, com a carga tributária recorde. O Brasil tem uma carga tributária de 34,5% do PIB. Já não é muito possível imaginar subir isso. E a taxa de investimento, que é o que sobra depois dos gastos correntes, é a menor da história. 0,6% do orçamento brasileiro. Porém, de novo, a caricatura é tão grave no Brasil que você tem por dentro da carga tributária um movimento para fazer que aumenta a poupança. Trocando a incidência injusta, perversa, vocês vão ver, vai nascer nessa tal reforma tributária que estão celebrando. Alô, alô, Roraima, abre o olho, minha irmã querida. Vão ferrar a periferia do Brasil com este projeto. Dizem que a reforma tributária
e é só um arranjo na tributação do consumo. Pois bem, vai nascer a mais alta alíquota de imposto sobre valor adicionado do mundo no Brasil. Por quê? Porque o PIS e a COFINS, que são tributos fiscais criados para cofinanciar a Previdência Social, vão ser fundidas no IVA federal, que vai ser contribuição e não imposto. Senhores deputados, imposto e contribuição tem uma diferença grave para a federação. Qual é? Imposto, o Estado e o município partilha no fundo de participação. Contribuição, não partilha. E vai entrar nisso daí o IPI, que é uma das principais fontes do FPE e do FPM dos municípios. Alô, Bonfim, aperta o cinto, a coisa vai piorar e é muito. Porque estão mandando piso salarial para enfermeiro, piso salarial para gente de saúde, piso salarial para gari, tudo bem. E tirando o dinheiro. Aumenta a despesa de Brasília para cá e tira o dinheiro. E é tudo muito simpático, é o amor ao conflito. Quem é que vai achar ruim melhorar o salário de gari? Quem é que pode ser contra melhorar o salário de enfermeiro? A questão é como pagar. Não, isso é problema do outro. Então, primeiro, é levar a poupança. Como é que se organiza o mercado de capitais do país? A gente não dá a menor bola para isso. Porém, o capitalismo moderno não financia empresas, sejam elas agrícolas, pecuárias ou industriais ou comerciais, com crédito estrito sensu, muito menos com juro maior do que o lucro médio das atividades produtivas. Se eu abro uma indústria aqui sem subsídio, sem renúncia fiscal, eu vou ter um lucro menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco. E por isso a economia brasileira está parada, porque quem tem dinheiro prefere botar o dinheiro na renda fixa do que correr risco. E quem não tem dinheiro, que é a generalizada expressão do mundo brasileiro, não vai tomar dinheiro emprestado no banco para botar num negócio de risco, cujo lucro é menor do que o juro que tem que pagar para o banco. Aí entra Bolsonaro, entra Lula, é a mesma coisa, mesmo modelo. Desculpe, isso aqui não é retórica. Câmbio flutuante, esperar primário, meta de inflação, política de paridade de preço internacional da Petrobras, autonomia do Banco Central e o manejo da política pelo aliciamento clientelista e corrupto. Então é o seguinte, ou a gente conserta isso, aí tem conserto? Tem. Dói, mas pode doer nas minorias abastadas. Por exemplo, o mundo inteiro, sem exceção que eu conheça de sério, cobra imposto de renda na pessoa física sobre a distribuição na pessoa física de lucros e dividendos empresariais. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei. Cobrando do jeito que eu cobrei, arrecada 80 bilhões de reais por ano. 80 bi. Qual é a razão de um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, pagar 15% de imposto de renda na fonte, e o dono do Itaú, quando acaba de apurar o lucro de 16 bilhões de reais no trimestre, bota na pessoa física 3, 4 bilhões no bolso, não paga um centavo de imposto. Com isso eu posso reduzir 2 pontos no IVA. Depois, vamos lá, é atípico, mas é da realidade brasileira. 1% do povo brasileiro é dono de 50% da riqueza nacional. Ou, pior, 5 pessoas no Brasil, eu conheço todas as 5 pessoalmente, tem fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros de classe média mais pobres. Ouviram? 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, são mais ricos do que a soma de todas as riquezas dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Eles são 56 mil pessoas. Se eu cobrar com alíquota moderadíssima de 1,5% ao ano sobre o patrimônio, regular a conta de capital, que eles dizem que vai embora do Brasil, eu sei fazer. Agora que outro aprenda e faça, porque eu não quero mais. Você regula a conta do IOF, que é 0,38 para 1,5 também, você arrecada mais 80 bilhões de reais. Já deu 160 bilhões de reais, ó, acabou o déficit primário. Aí você começa a sinalizar como é que o juro pode cair, sem a prostração. Mas não é só isso. Percebe? Tem saída. Deixa eu dizer uma coisa aqui que atrai muita antipatia, mas eu estou falando para o povão, com o meu coração. O imposto predial, IPTU, da cidade de São Paulo, arrecada por mês o que o imposto territorial rural da imensa fazenda do agronegócio global Brasil arrecada por ano. Se justifica isso? É simples, é claro que eu não estou defendendo nenhuma exorbitância, eu estou dizendo que o IPTU, que o povo brasileiro que mora em São Paulo paga por mês, arrecada mais do que o imposto territorial rural de todo o território brasileiro, arrecada por ano.
É a mesma incidência, é o mesmo tipo de procedimento. Então, há solução por dentro do sistema para você diminuir a tributação. Por exemplo, Lula renovou a promessa ontem de isentar o imposto de renda até 5 salários mínimos. Não vai cumprir, não vai cumprir. Não é porque ele está mentindo, não, é porque ele não para estudar. A crise fiscal brasileira, a gente chama no Ceará, deu na laje. Então, eu estou falando da primeira pedra de civilizatória, respondendo a pergunta. Alto nível de poupança nacional, dei aqui algumas pistas, tem mais 10 de como é que a gente eleva a poupança nacional. A mais importante é redesenhar o modelo previdenciário. E aí também tem detalhes, como fazer, etc. Ninguém quer discutir, só querem avançar contra o valor do salário mínimo para as aposentadorias, que já é o pior salário mínimo das Américas. Anotem aí, o Brasil é a segunda economia mais rica das Américas. Só perdemos para os Estados Unidos em volume de riqueza. Não per capita, mas em volume de riqueza.